Oi. Hoje vamos fazer a conexão entre Sagitário e os outros signos dentro da gente para saber como eles funcionam juntos. Quando a gente fala de Sagitário, a gente está falando do nosso lado pontífice, do nosso lado guru, professor, mentor, do nosso lado sacerdote. O pontífice ele tem como função a religação com o sagrado. Então desenvolver Sagitário é desenvolver essa visão mais elevada. E como que esse pontífice dentro da gente funciona junto dos outros signos? Vamos entender. Quando a gente une Sagitário e Áries, a gente entendeu que Áries representa a nossa ação, a nossa primeira respiração, a nossa individualidade, aquilo que nos move e aquilo que nos torna únicos. O nosso movimento ninguém pode fazer pra gente. A gente encontra aqui a carta do cruzado. Como que a gente poderia interpretar essa carta? O cruzado é o nome dado aos cavaleiros que lutaram na Guerra Santa há alguns séculos atrás. Veja só. A Guerra Santa aconteceu devido ao cristianismo estar em ascensão e eles estavam buscando ampliar território. Então a política e a religião eram unificadas, o Estado e a religião. Então para eles ampliar o Estado era a mesma coisa que ampliar a vontade do sagrado. Então quando a gente une a nossa ação Áries ao significado pessoal e a nossa verdade, a gente encontra o nosso cavaleiro interno, o nosso cruzado. É o momento onde a gente vai lutar pela nossa verdade individual. E é importante a gente lembrar que a verdade ela é individual. Caso contrário, você vai querer lutar sempre pela sua verdade, mas em detrimento da verdade dos outros. E não é essa a proposta aqui. Com Áries você considera que a sua ação ninguém faz, e Sagitário é o significado que você dá à sua ação. Então a gente poderia resumir que desenvolver Áries e Sagitário é desenvolver ação com fé. Aqui a gente encontra dois signos do elemento fogo, então eles se comunicam livremente. Só que é importante reforçar que existe um grande perigo de você defender a sua verdade em relação aos outros, em relação à verdade dos outros que muitas vezes será diferente da sua. Então observa se você não está lutando apenas para sua conexão com o sagrado ou se você está lutando para poder defender um ponto de vista que é unicamente seu. Lá em Touro a gente descobriu que esse signo representa os nossos recursos pessoais, os nossos valores internos, a nossa matéria, o nosso dinheiro. Quando a gente une Sagitário, que representa a nossa fé, a nossa generosidade, junto dos recursos materiais, a gente encontra a união entre matéria e espírito. É ilustrado por essa carta, onde os discípulos oferecem os bens materiais ao mestre e entram no templo. Aqui existe uma necessidade de adaptação entre Touro e Sagitário, porque quando a gente fala de Sagitário, a gente está falando dos ideais abstratos da verdade, da conexão com o sagrado. Quando a gente fala de Touro, a gente fala de dinheiro mesmo, de matéria. E muitas vezes é necessário a gente observar e fazer essa adaptação para não negar um em detrimento do outro. Viver de forma apenas materialista, negando a existência de algo mais elevado, ou viver em busca desse algo mais elevado em detrimento da vida material. Então quando a gente unifica o nosso lado material à generosidade, Touro a Sagitário, a gente consegue viver uma vida de abundância desde que a gente consiga entregar parte do que a gente tem, lembrando sempre que tudo que a gente tem é de alguma forma transitório. Mas não é porque é transitório que a gente deva abdicar completamente. Enquanto a gente vive no elemento terra também, Touro, a gente precisa e a gente deve buscar os prazeres da matéria. Eles são bem-vindos. Mas de alguma forma existe a necessidade de que esses bens materiais não sejam possuidores de você mesmo. Você que tem que tê-los como posses para poder você agir em generosidade de acordo com eles. Quando a gente vai estudar Gêmeos e Sagitário, a gente entendeu que eles representam dois lados de uma mesma moeda. Aqui a gente encontra o mestre e o discípulo. É importante lembrar que sempre a gente terá algo a ensinar e algo a aprender. Ou seja, a gente sempre tem que colocar num papel de aprendiz
para poder a gente estar sempre com a mente renovada e jovial, ao mesmo tempo que a gente também pode colocar o nosso lado mais sábio, de acordo com a nossa experiência de vida, com os nossos estudos, com as nossas práticas em ação. O nosso lado mestre também funciona. Às vezes, com a mesma pessoa, você vai ensinar e você vai aprender. Vai acontecer essa troca. Essa carta do mestre e do discípulo não necessariamente mostra a questão de idade. Às vezes você tem muito a aprender com uma criança, por exemplo. Pessoas que têm filhos têm uma grande missão com eles. Porque ao mesmo tempo que eles estão ali ensinando uma moral, uma verdade, um modo de viver para aquela criança, indiretamente, eles acabam aprendendo muito com essa criança também, de acordo com a ingenuidade, com a inocência que ela traz. Então, o mestre pode ser uma pessoa de 70 anos ou pode ser uma criança de 5. Da mesma forma, um aprendiz. Uma pessoa de 70 anos pode estar sempre aprendendo, assim como uma criança está sempre curiosa para aprender mais. Então, integrar Gêmeos e Sagitário é integrar a mente aberta com a busca da verdade. Quando a gente estudou Câncer, a gente viu que o signo de Câncer representa a nossa fonte emocional. Ele também está relacionado à nossa família e ao nosso inconsciente pessoal. Há questões que nos mantêm no nosso ninho, isso é Câncer. Quando a gente une Sagitário a Câncer, a gente encontra a carta da Mnemosine. Mnemosine é o nome de uma deusa, mas também pode ser visto como o nome de um rio. Esse rio é traduzido como o rio da memória. Existe aqui a necessidade de uma adaptação também. A gente está falando do elemento água de Câncer e do elemento fogo de Sagitário. Eles não se comunicam diretamente, mas Câncer vai representar o nosso lado mais família e Sagitário vai representar o nosso lado que quer ir além. Ou seja, para poder a gente sair da nossa zona de conforto, da nossa área familiar, a gente tem que arriscar ir além. A gente tem que se abrir a novos horizontes. Porque muitas vezes quando a gente vai além do conhecido, a gente aprende. Quando a gente aprende, alguma coisa em nós, dependendo da direção que a gente segue, se a gente segue com fé naquela direção, algo em nós se desperta. É como se uma parte nossa sentisse uma nostalgia por algo que não necessariamente foi vivido, pelo menos não que você se lembre. Então a carta da memória, ela aparece porque ela aponta que quando você sai da sua zona de conforto, você descobre o mundo. Quando você descobre o mundo, é como se uma parte sua já tivesse descoberto esse mundo em algum outro momento da sua vida. E não necessariamente a gente expande e descobre o mundo saindo de casa. Quando a gente fala de expandir o horizonte, a gente pode associar tanto a expansão de horizonte mental a partir dos estudos. A gente pode entender que a expansão de horizonte relacionada ao signo de Câncer, por exemplo, pode simbolizar a expansão representada pelas terapias. Você vai se resgatar, então você vai crescer. Da mesma forma que você pode também expandir os seus horizontes mudando de casa mesmo, mudando de país. E tudo isso vai trazer memórias de volta. Tudo isso vai despertar em você questões que pareciam estar adormecidas. Como se você voltasse ao seu lar quando você expande as suas raízes. Antes de continuar, vamos resumir. Áries e Sagitário. Você age de acordo com a sua fé. Você confia, você vai lá e faz, porque ninguém vai fazer por você. Mas para isso você tem que ter autoconfiança. Touro e Sagitário. Os recursos materiais, se eles forem vistos e utilizados de forma desapegada e de forma onde você consegue ter maior alcance de acordo com o que você tem, eles são bem-vindos e você consegue adaptar Touro e Sagitário em você. Gêmeos e Sagitário. Aqui você estará sempre com a mente do aprendiz e com a ação do mestre. Em determinados momentos da sua vida você estará aprendendo e nesses mesmos momentos que você está aprendendo, você também está ensinando. Câncer e Sagitário vai nos lembrar que quando você sai do seu ninho, você conhece um mundo muito maior do que você consegue conceber. E não necessariamente você precisa sair de casa para poder expandir todo esse horizonte.
Vamos falar agora da relação de Sagitário com os outros 4 signos que a gente já falou até aqui. Já volto.